Então, queria que me falasse um bocadinho sobre a recuperação do claustro, não é? Que é um sítio de eventos. Há logo aqui uma coisa que para mim, mal entrei aqui, que eu não tinha vindo cá depois de vocês terem intervido no espaço, que para mim acho absolutamente extraordinária, que é a qualidade da luz. E nas filmagens há de se ver isso muito bem, sim, a qualidade da luz que vocês conseguiram para aqui. Portanto, se calhar podemos começar por aí. Sim, mas antes de falarmos em concreto do claustro, okay, porque depois o João até pode se calhar falar mais sobre o teto do claustro, só dizer o seguinte, o projeto, daqui um mosquito, o projeto que nós fizemos aqui apanha o claustro, o refeitório, que é um espaço muito bonito ali daquele lado, okay, por cima do refeitório a biblioteca, a escadaria, as casas de banho, os espaços de apoio, as cozinhas, essa coisa toda. E isto começou por uma coisa muito simples, um telefonema do cliente da parte residencial, que é o mesmo proprietário, dizer, aqui os problemas de segurança, é preciso pôr lá uns detectores de fumo, umas claraboias, ou umas coisas, vocês podem dar uma ajuda à engenheira de segurança? Isto é daquelas coisas, é um fiozinho que começas a puxar, e de repente, quando percebemos, isto estava tudo cheio de problemas. Eram problemas, sistemas elétricos que eram velhos, este espaço aqui não tinha extração de fumos, não tinha ar-condicionado, tinha uma acústica horrível. Tu fazias aqui um evento, uma mesa redonda de 8 pessoas. Não, eu lembro que eu estive aqui num casamento antes a isso e depois havia um grupo de música ao vivo e eu lembro perfeitamente que o som era terrível, não se conseguia falar, não se conseguia. Eu lembro de estar a gritar para conseguir falar com a pessoa que estava à minha frente. Por acaso eu lembro-me perfeitamente disso. E portanto a intervenção na globalidade foi para resolver todos os problemas técnicos e construtivos também, de infiltrações e telhados e coisas do género, os problemas acústicos, os problemas de segurança contra incêndios, os problemas de conservação, portanto, essa intervenção total. O claustro é a parte mais fotogénica, digamos assim. Esta cobertura teve que resolver esses problemas todos que eu dizia antes. Acústicos também, não é? Acústicos, a integrar o ar-condicionado, térmicos. Se calhar o João pode falar um bocadinho mais sobre os desafios do desenho desta cobertura. Ok. É isso, portanto, nós tínhamos um problema gravíssimo de acústica e, portanto, era a principal questão no fecho do claustro, na cobertura do claustro, e depois a luz. Não é? A luz, como é que nós íamos controlar a luz e desde muito cedo apareceu este desenho, que existe em vários sítios este desenho deste teto, não é? Não é, pronto, mas pareceu-nos logo o indicado, uma questão de desenho com as arcadas existentes, com esta simetria dos 4 lados, pareceu-nos óbvio, mas depois andámos aqui algum tempo, bastante tempo, em afinar a altura destes paralelepípedos de pirâmide, seriam mais altos, mais baixos, a abertura do ângulo, etc., porque sempre a nossa preocupação era que esta luz não fosse marcante, mas também não fosse uma luz de museu neutra. Não é? Pronto. E ficámos sempre aqui com este equilíbrio. O que é que era uma luz marcante e uma luz de museu? Só para... Uma luz marcante é uma luz que consiga entrar claramente cá dentro e que nós... Luz mais dura, mais luz direta. Uma luz direta, não é? Sim, que vai acontecer. Há alturas do dia em que não é possível isso não acontecer. E é bom que aconteça para nós. Nós gostávamos dessa ideia. E não queríamos também ter uma luz neutra tradicionalmente que se chama de museu, não é? Uma luz neutra que fosse assim um espaço quase... mais clínico. Pouco social, não é? Um espaço que... pede mais um estar menos social, não é? E, portanto, era este equilíbrio que nós andámos a testar. Isto é muito engraçado, que estás a dizer que eu nunca tinha pensado e acho que é completamente verdade, realmente. A luz dura, não é? Ou seja, a gente ter a possibilidade de ver claramente que o sol está ali a iluminar-nos, torna-nos mais... faz com que nós queiramos mais conviver e, quando é uma luz difusa, em que o sol não está presente diretamente, é uma coisa mais clínica. Sentimos-nos mais tímidos num museu, num espaço mais neutro, não é? Sim. Portanto, naturalmente isso acontece. É uma questão quase rítmica. Portanto, foi um equilíbrio que tivemos aqui a simular, obviamente, no computador,
mas que acho que correu bem. Acho que encontramos aqui um equilíbrio que funciona muito bem. E o som funciona lindamente. Nós estamos aqui a falar os três e sente-se completamente. Uma acústica espetacular. Acústica espetacular. E se vocês foram assessorados por tipos, Sim, claro, de acústica, não sei o quê, e que características acústicas é que este teto tem em particular? É a tinta com que está pintado? Isto vou dizer, marca comercial, chama-se Bassafon, que é uma... Por acaso não é. Não é o sucedâneo. O gajo ficava ofendidíssimo se ouvisse isto. É um mute, que é um... é um mute, tens razão. Levas um tiro do tipo de um mute. É um mute que é uma placa de lã de rocha que tem uma camada permeável ao som. E, portanto, o som passa essa camada e que tem este ar assim meio areado, que tem um envelhecimento que não é o melhor, como nós vemos, e que tem os problemas ali de retoques, porque depois estas fases, como estão com a luz rasante, são terríveis para não perdoam, não é? Pronto. Bem, nós fomos muito ambiciosos aqui, porque nós quisemos que isto acabasse mesmo à faca, ou seja, que os dois planos, quando se encontram, fosse uma aresta. E isso, com este material, forçámos um bocadinho a barra, digamos assim. Foi um risco, um bocadinho coisa, mas eu acho que o resultado funciona muito bem. E o que é que vocês transformaram mais? Depois é tipo as partes todas de eletricidade, canalizações disso? Não, mas redesenhámos algumas coisas. Redesenhámos as casas de banho, redesenhámos uma série de... aquele pátio ali atrás, que eu acho que ficou muito bonito. Redesenhámos o outro pátio, com um sistema de uns passadiços para as pessoas fugirem em caso de emergência, que são umas estruturas metálicas funcionais, mas desenhadas com bastante cuidado. Portanto, e ao longo destas intervenções, a iluminação toda, a sinalética, e ao longo das intervenções houve várias situações em que, ao contrário deste teto, que é marcadamente uma coisa de desenho contemporâneo, replicámos uma série de coisas. Por exemplo, há portas que são portas de madeira, que são cópias fiéis das portas que existiam cá nos sítios. Aliás, há uns desenhos muito bonitos que temos lá, que são as portas todas do Convento do Beato. Parece até há um livro que são as portas não sei de onde. Estava a fazer uma coisa são todas as portas fotografadas, todas diferentes, e aquelas que foram copiadas e replicadas, digamos assim. Diz-me uma coisa que é importante, que é o ateliê está muito bem capacitado para intervencionar coisas que até são de alguma forma históricas e dar soluções para utilização comercial, que é o que acontece aqui. Não é? Portanto, vocês, no fundo, restauraram, de um ponto de vista funcional, do ponto de vista arquitetónico, um espaço histórico que já existia e deram-lhe outra possibilidade de utilização. Não é? Sim, eu só não usaria a palavra restauramos, porque o restauro remete mais para manteres as coisas como estão e só atualizares dentro da mesma solução de desenho. Aqui é uma reabilitação para uma reutilização. Por acaso, neste caso, não é bem para uma reutilização, porque a utilização é a mesma. Mas há uma intervenção mais profunda do que um restauro. E eu acho que nós conseguimos estabelecer também uma boa relação com a Direção-Geral do Património Cultural, portanto, com as pessoas que têm que se pronunciar sobre este tipo de projetos. Porque houve várias situações em que tivemos que ir lá apresentar o projeto, explicar as nossas motivações, ouvir não, às vezes, relativamente a algumas propostas nossas, ter que reformular as propostas, voltar a apresentá-las. Portanto, há todo um trabalho conjunto e, muitas vezes, estas entidades dão-nos inputs bastante valiosos, não é? Porque nós, às vezes, que sabemos tudo, achamos que sabemos tudo, mas não sabemos. E, de facto, as críticas, às vezes, são muito pertinentes. Mas tu conseguires trabalhar bem com estas entidades é fundamental para conseguires levar estas coisas para a frente. Por isso, outra das características do Ateliê O Risco parece ser uma certa sensibilidade para trabalhar com estas instituições, não é? Que poderão tornar inviável as coisas, portanto, há uma certa sensibilidade, mas também uma sensibilidade para trabalhar com os clientes, não é? Com os promotores, de forma a que eles também fiquem satisfeitos com os resultados finais. Sim, e o que é que acham que o risco tem que permite isso? O que é que os arquitetos têm que permite isso? Eu acho que é a nossa capacidade de trabalho em equipe. E o dono de obra e todos os intervenientes, quer na legalização dos projetos de ligações obrigatórias, fazem parte desse trabalho de equipe.
Portanto, nós, quando falamos com a DGPC, não é alguém que está do lado lá da fronteira. Não é? É sempre alguém que pode contribuir para o projeto também. Portanto, essa disponibilidade que nós temos é fundamental. Quando eu entrevistei-vos os 4 pela primeira vez, houve uma coisa que eu perguntei várias vezes, que era qual era a principal característica do ateliê. E vocês disseram uma coisa sempre que ao princípio fez-me assim, mas depois eu percebi muito bem, e acho que talvez isso tenha a ver com o que estamos a falar agora, que é a falta de assinatura pode ser uma assinatura, não é? Que eu acho que é muito presente em vocês, que é, pá, nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho bem, e é um bocado quase o distanciamento do arquiteto que tem a alucinação momentânea e acha que é um artista, que é só momentâneo mesmo, porque os artistas nunca vão achar que os arquitetos são artistas. Mas isso é outra conversa. E os arquitetos que dizem, não, a gente vai fazer o nosso trabalho mesmo bem e de uma forma em que a assinatura é não existir essa assinatura. Vocês concordam com isso que eu estou a dizer? Eu acho que sim. Eu acho que a arquitetura é necessariamente uma atividade artística, ou pelo menos é uma atividade muito complexa, que toca em alguns momentos, toca as artes, obviamente, por razões óbvias, não interessa agora estarmos aqui a falar sobre isso, que é completamente evidente. Mas talvez essa a relação que nós temos entre nós, eu e o João conhecemos na faculdade. A Cristina também fez o curso connosco. O Jorge, o Nuno e o Carlos são um bocadinho mais velhos do que nós, mas nós, desde que começámos a trabalhar, trabalhamos sempre com eles. E, portanto, há aí um entendimento grande, somos pessoas muito diferentes, mas partilhamos bastante as decisões, os projetos, falámos disso na primeira entrevista, os projetos muitas vezes não têm um dono, não é? Quer dizer, este projeto aqui do claustro, tanto meu, como do João, como do Duarte Silva, como do Peter, como de várias pessoas que tiveram um papel importante em cada momento. E eu acho que, no fim, isto resulta naquilo que tu estás a dizer. Não é só um iluminado e o facto de partilharmos muitas decisões dá uma certa segurança e uma certa solidez àquilo que construímos.